A partir de agora, a Associação Médica de Imperatriz apresenta Meu Doutor. Boa tarde, estamos começando mais um programa Meu Doutor. O assunto de hoje é infertilidade. Não saia daí após os comerciais. Acontece dias 18, 19 e 20 de maio no Palácio do Comércio o primeiro Congresso Norte-Nordeste de temas neurológicos. Entre os temas, epilepsia, Alzheimer, oncologia neurológica, transtorno e autismo. Inscrições pelo site www.epilepsianasociedade.com.br. Realização ACEPEB. Apoio Unirad, Clínica da Coluna, Damásio Educacional, Gráfica Tauá, Supera e Associação Médica de Imperatriz. Então, estamos de volta com o seu programa Meu Doutor. E hoje aqui comigo, um prazer receber a doutora Cristina Célia, ginecologista obstetra da nossa cidade, para conversarmos com você sobre infertilidade. Boa tarde, Cristina. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos. Então, Cristina, você sabe, né, nós sabemos o quanto é importante para um casal ter filhos, aumentar a família. Às vezes, desde muito antes, a gente já vai pensando nisso. E aí, por conta dessa situação, é que a gente te trouxe aqui hoje. Porque nem sempre esse sonho é facilmente realizado. E às vezes gera uma frustração, uma tristeza, um problema até no relacionamento. Mas hoje nós temos como. Então eu queria que você explicasse para a nossa amiga, para a nossa telespectadora, o que é infertilidade? Então, eu gostaria de iniciar falando o seguinte, com relação ao conceito de infertilidade, é todo aquele casal que deseja a gravidez, que está em 12 meses, não consegue êxito na gravidez, sem usar nenhum método contraceptivo e que tem uma vida sexual regular. Esse casal, ultrapassado 12 meses ou mais, esse casal deve ser direcionado a um serviço ou a uma consulta com uma especialidade. No caso, pode ser um ginecologista ou, quem sabe, até alguém que tenha especialidade na infertilidade, para fazer a investigação e o diagnóstico desse casal. Isso eu estou falando com relação às pacientes menores de 35 anos. Aquela paciente acima de 35 anos, é muito importante que saiba que não vai esperar os 12 meses para procurar um serviço para investigação. Em 6 meses, essa paciente, aos 35, ela já deve procurar um serviço para buscar as causas da infertilidade dela. Porque a gente sabe que com a idade, a fertilidade ela vai se declinando, vai havendo uma diminuição da população folicular, isto é, os ovários começam a diminuir a sua produção de óvulos e isso, assim, dificultando um pouco mais a gravidez. Então, lembrando sempre, acima de 35 anos, 6 meses já deve procurar o serviço. E nos casais mais jovens, 12 meses ou mais de dificuldade ou de tentativa, sem êxito, procurar também uma assistência. Cristina, você falou ainda há pouco sobre atividade sexual regular. Para quem está escutando a gente, o que é considerado atividade sexual regular? Todo dia? Não, todo dia seria até cansativo demais e o marido vai pedir socorro, né? Na verdade, o ideal seria 3 relações sexuais por semana ou 2 relações sexuais por semana. Isso é uma vida sexual ativa, ok? Sem usar nenhum método anticoncepcional. Ok. Quando você fala usar nenhum método anticoncepcional, você está se dirigindo só a remédio? Ou tem, assim, outras coisas que a gente faz que são considerados métodos para evitar a gravidez? Método anticoncepcional? Não só a questão de... Não só dessa forma, você pode evitar além, não só dos métodos contraceptivos orais, mas o coito interrompido, que muitas vezes a pessoa adota no seu dia a dia, né, o preservativo, outros métodos, né, o DIU, outros métodos qualquer. Então não é só o contraceptivo oral, é qualquer método que possa diminuir a chance dessa paciente engravidar.
Quando está nessa situação, casal jovem, 12 meses, atividade sexual regular, sem gravidez, ou um casal com uma parceira acima de 35 anos com 6 meses, que você colocou muito bem essa situação. Quando isso acontece, que ele está procurando, a consulta deve ser só da mulher ou é interessante que vá o casal? Quando se fala em dificuldade de gravidez, tem que pesquisar os dois ou só um? Então, a infertilidade, todos nós sabemos que ela pode ser tanto um fator masculino quanto um fator feminino. E essa consulta de infertilidade, quando se fala em marcar essa consulta, é sempre os dois, é sempre o casal. Afinal de contas, o interesse é dos dois de engravidar, e nós sempre falamos o seguinte, que a mulher quando engravida, o marido também engravida. E é interessante que esse casal esteja juntos, sempre juntos em prol dessa procura e dessa busca do êxito da gravidez. Então tem que ser o casal. Chegando o casal em seu consultório, a gente faz aquela anamnese minuciosa, tanto do marido quanto da esposa, e dentre a história clínica dessa paciente, você vai direcionar a solicitação dos exames do casal. Deixa eu só pegar aqui um adendozinho, que nós já estamos tendo que ir para os nossos comerciais, é porque você sabe que homem é mais medroso. Homem fica mais assim com tudo. E daí você falou assim, a gente faz uma anamnese mais minuciosa. Ele já está achando que vão fazer alguma coisa nele. O que é essa anamnese aí? Não, a gente não, na verdade, nós não costumamos fazer um exame físico, examinar o marido. Nós fazemos uma entrevista através de um questionário. Todo o serviço de reprodução dispõe de um questionário para o casal. Esse questionário ele é respondido na recepção pelo casal. Antes a secretária coloca e dá o questionário para eles vão para um ambiente bem tranquilos e eles vão responder. Existe o questionário do marido e o questionário da esposa, e cada um deles, a gente tem algumas questões ali que já vai adiantando e facilitando o nosso trabalho. E depois, então, a minha funcionária, a secretária, vem com esses questionários já respondidos, e aí você já dá uma lida, e quando o casal entra, você conversa também com o marido, vai ter alguns detalhes que ficaram ainda para ser esclarecidos, e aí você vai conversar com ele. Mas nós não examinamos o marido, tá ok? Então os maridos não precisam ficar preocupados. A anamnese é uma conversa direcionada com você. Não sai daí, a gente volta já já, depois dos nossos comerciais. Aconteceu na Associação Médica de Imperatriz uma reunião com fisioterapeutas da região tocantina, com o objetivo de padronizar os serviços, o que traz benefícios para profissionais e pacientes. A fisioterapia hoje atua em todas as áreas, né, médicas, paralelamente, sendo mais um profissional nas equipes, né, hoje se fala muito em equipe multidisciplinar, então todos os profissionais da área de saúde, juntamente com o médico, está envolvido no tratamento, né, da maioria das doenças. E a fisioterapia, no caso de tratamento de doenças, tem como objetivo principal a função do paciente, né, trazer esse paciente de novo à rotina de vida diária, ao retorno ao trabalho, e também na área preventiva, prevenindo, né, lesões em algumas profissões, esporte, que podem trazer lesões futuras para esse paciente. À medida que os profissionais, né, se organizarem quanto classe e buscarem conhecimento técnico, conhecimento em gestão, qualidade de serviço, vai ser um benefício não só para a nossa profissão, também para os pacientes que vão ser atendidos por esses profissionais. Na cidade hoje nós temos bastante profissionais de fisioterapia formados em diferentes regiões do Brasil e agora teremos os que são formados, né, na nossa própria cidade. A resolutividade da fisioterapia vai cada vez mais valorizar a nossa profissão, né, e nos colocar em melhor posição na área da saúde diante de todos os outros profissionais que estão envolvidos no tratamento do paciente. Essa reunião, porque o nosso Conselho Regional de Fisioterapia, ele era por regiões, e agora a gente tem o CREFITO 16, que está na nossa capital, São Luís. Então, esse encontro também visa, né, essa aproximação dos profissionais de São Luís com os profissionais da região tocantina, e assim a profissão ficar mais organizada, né, e o conhecimento na área de gestão, na área das leis que regem a nossa profissão, os honorários fisioterápicos, para que haja então uma homogeneidade no atendimento ao cliente. A gente trabalha nesse sentido de difundir o conhecimento, então esses dias aqui em Imperatriz foi muito bom estar repassando todas essas
essas orientações para os profissionais e a gente vê que eles têm sede desse conhecimento, de saber não só da parte de gestão, mas isso também ajuda futuramente na prestação da qualidade de assistência desse profissional. Essa comissão ela veio para implementar o referencial de procedimentos fisioterapêuticos, que já vem num trabalho nacional de difundir aos profissionais, aos prestadores de serviço, o referencial mesmo, a tabela de precificação da fisioterapia. A nossa preocupação também é a assistência à população. Então, a gente quer informar melhor o profissional, ao acadêmico que está saindo da faculdade, todas essas informações a respeito desse referencial para que ele possa prestar uma melhor assistência à sociedade. E também saber fazer gestão com o seu negócio, com a sua clínica, com o seu estabelecimento. Fisioterapia é assistencial, é gestão, tá? É um conjunto de ações. Então, o fisioterapeuta ele tem que ter aptidão a todas essas áreas para que realmente ele consiga fornecer um atendimento diferente e, vamos dizer, especializado aos pacientes. Acontece dias 18, 19 e 20 de maio no Palácio do Comércio o primeiro Congresso Norte-Nordeste de temas neurológicos. Entre os temas, epilepsia, Alzheimer, oncologia neurológica, transtorno e autismo. Inscrições pelo site www.epilepsianasociedade.com.br. Realização ACEPEB. Apoio Unirad, Clínica da Coluna, Damásio Educacional, Gráfica Tauá, Supera e Associação Médica de Imperatriz. De volta aqui no estúdio, conversando sobre infertilidade com a nossa querida Cristina Célia. Eu queria aproveitar, Cristina, e perguntar a você quais são assim, as causas principais de infertilidade. O que você teria para dizer assim, que pode levar um casal a ter essa dificuldade de gravidez? Então, feito aquele questionário, respondido, conversado um pouco com o casal, você então vai direcionar os exames, principalmente relacionado às queixas que essa paciente tem. Como a gente falou no bloco anterior, as causas elas podem ser masculina e feminina. Dentre as causas femininas, nós temos que fazer uma investigação do fator ovariano, que são os ovários, e esses ovários eles podem apresentar disfunções, e disfunções essas que levam essa paciente a ter um padrão, por exemplo, um padrão menstrual irregular, onde você precisa identificar a causa. E obviamente que a causa ovariana, ela é uma das principais causas de infertilidade feminina. Ela cursa de 22% de infertilidade nas causas ovarianas. Dentre essas causas ovarianas, nós pensamos em primeiro lugar na síndrome dos ovários micropolicísticos, né? Onde a gente percebe que a paciente não ovula normalmente, onde o fator ovulação é o fator que pesa. E aí, dentre o desenrolar da conversa, você vai identificando todos os outros fatores. Além do fator ovariano, avaliar o fator uterino. As causas uterinas nós temos, dentre elas, os miomas, os pólipos, as sinéquias, as adenomioses, que são também que podem ser também causas de infertilidade. Devemos ainda investigar as trompas, apesar do fator tubário, que é o fator das trompas, ter uma proporção menor na sua frequência, em torno de 1% apenas das obstruções tubárias, né? Nada mais é do que o fechamento dessas trompas. A gente sabe que a fertilização para acontecer, a fecundação para acontecer, um dos órgãos mais nobres e importantes para essa fecundação são as trompas. Se eu tiver algum fator que obstrua essas trompas, eu vou ter uma infertilidade de causa tubária, isto é, de causa das trompas. Obviamente que é uma das causas mais desagradáveis para se tratar, porque nós não temos um tratamento específico. Nós precisamos ir um pouco mais além com a fertilização in vitro, porque essa paciente ela não teria condições nem de fazer uma inseminação e nem de engravidar em casa. Ela teria que partir para um procedimento chamado fertilização in vitro, onde você prepara o embrião e coloca dentro do útero. Isso é um dos fatores.
outros fatores a mais, mas o que eu mais queria chamar a atenção é para o fator ovariano. Ele, na verdade, ele tem uma grande proporção de causas de infertilidade. Além das causas ovarianas de fator dos ovários micropolicísticos, nós temos as hiperprolactinemias que podem dar irregularidades. Voltando um pouco mais com relação às causas de irregularidades menstruais, nós podemos citar as alterações da tireoide, porque também as alterações da tireoide podem levar a paciente a ter um quadro de anovulação, isto é, essa paciente pode não ovular e consequentemente, ela pode ter um distúrbio menstrual, mas em decorrência de uma tireoide com alguma alteração. Então, não esquecer que dentre as alterações hormonais, nós precisamos pesquisar, fazer uma avaliação da tireoide e da prolactina, que são fatores que levam também à infertilidade. Quando eu falei das alterações da prolactina, é que a prolactina é um hormônio que a hipófise produz e que é responsável pela produção de leite. Então, quando esse hormônio está elevado, essa paciente não consegue ovular, ela não consegue menstruar adequadamente e, consequentemente, ela vai ter dificuldade de engravidar. Então, prolactina é um hormônio produzido pela hipófise, que é uma glândula que fica aqui na base do cérebro, onde é responsável por quando ela só aumenta nas circunstâncias da amamentação. Não é normal que essa prolactina esteja elevada se essa paciente não está amamentando. Então, você precisa tratar esse distúrbio, porque, afinal de contas, você baixando os níveis de prolactina, você consegue fazer a paciente voltar a ciclar normal e, consequentemente, a engravidar com mais facilidade. Excelente. Em relação à síndrome dos ovários policísticos, uma coisa muito frequente, né? Diagnóstico difícil, principalmente nas adolescentes, a gente vê que muitas das vezes é até erradamente diagnosticado, e aí a nossa ouvinte pode estar pensando assim, eu tenho ovário policístico, eu não vou conseguir engravidar, então são todas as pacientes com ovário policísticos que não vão conseguir engravidar? Então veja bem, ovário policístico é um distúrbio hormonal e pode ser tratado. Na medida em que você faz o diagnóstico, você trata. E o substrato principal do ovário policístico seria a anovulação, isto é, a paciente que tem ovário policístico, ela tem dificuldade de ovular, isto é, de ter aquele dia que se tem de fertilidade no mês. Então, o que nós fazemos é avaliar essa paciente e pedir, se por um acaso ela tiver com peso a mais, ela deve dar uma emagrecida, fazer uma atividade física, uma dieta regular, isso tudo é muito importante, manter a tranquilidade e saber que o ovário policístico tem tratamento sim, e a gente trata com os indutores de ovulação, são medicamentos que vão agir nessa córtex ovariana, fazendo com que esse ovário funcione de forma adequada. Obviamente que se esse ovário funciona, ela vai ovular, e aí a gente vai orientar, fazer o coito programado para que ela tenha o êxito em engravidar. Mas existe sim, tranquilo, mas o que eu acho é o seguinte, é fazer um tratamento completo, no sentido de iniciar com uma dieta equilibrada, porque normalmente as pacientes que têm ovários micropolicísticos, elas geralmente cursam com obesidade, com aumento de peso, o índice de massa corporal é elevado, e isso reflete numa dificuldade também. Então, para começar o tratamento, a primeira coisa que nós precisamos fazer, orientar que ela vá a uma nutricionista para que faça uma dieta adequada, reduza o seu peso. A gente sabe que se ela reduzir 10% do peso dela, ela já tem um resultado espetacular, até mesmo de ovular espontaneamente sem tratamento. Então, o tratamento do ovário policístico, ele é multidisciplinar. Você tem que ter, às vezes, até a opinião de outros especialistas. Porém, tem tratamento e a gente consegue ter êxito, porém, precisa procurar o especialista. Somos médicas, né? Normalmente, a formação do curso de medicina são 6 anos. Depois exige mais uma complementação, no mínimo mais 3 anos para que você seja especialista. Depois você quer fazer uma subespecialidade que vai mais alguns 2 ou 3 anos. Enfim, você casou, você é médica e agora você quer realizar o sonho de ser mãe. Provavelmente você já está chegando perto dos 35 ou já ultrapassou ele. Como você disse há pouco que 35 anos já é um fator, uma idadezinha, assim, um marco para a infertilidade, me fala um pouquinho disso, Cris. Como é que fica essa situação?
Na verdade, é o seguinte, acontece o seguinte, hoje em dia, as mulheres, elas postergam demais a gravidez. A gente tem muito orientado no sentido de não deixar a gravidez por último, em virtude lembrar que nós já nascemos com os nossos folículos, os nossos futuros óvulos, já nascem conosco quando nós nascemos. Então, assim, você tem uma população de óvulos que desde a fase intraútero da sua mãe. Aí você nasce com uma população folicular, onde você vai utilizar uma boa parte deles na sua puberdade. Chegando à puberdade, você já perde uma boa quantidade de folículos, dos seus óvulos que você vai precisar usar. Na medida em que você, a cada mês que não engravida, você perde 1000 folículos ou 1000 óvulos que você poderia utilizar. Isso vai fazendo com que o declínio da fertilidade vai vir. Aos 35 anos, não é que a paciente esteja velha, mas essa paciente já tem óvulos de 35 anos. Se essa paciente posterga mais ainda, ela vai ter óvulos de 38, 40 anos. A gente sabe que a fertilidade declina na medida em que a paciente vai aumentando a sua idade. Então, nunca deixar e postergar a gravidez. A gravidez ela tem que ser procurada num momento em que você está no auge dos seus hormônios e está com seus folículos bons para serem utilizados de forma melhor. Com isso, você vai diminuir os seus casos de abortos e você vai ter uma gravidez saudável. O que acontece, na verdade, é que hoje, com a emancipação da mulher, com o mercado de trabalho que hoje a mulher lidera todo o mercado de trabalho, ela está deixando a gravidez por último, porque ela confia e acha que as clínicas de reprodução estão aí para ajudá-la no momento em que ela precisa. Só que, às vezes, ela ganha o dinheiro dela, ela trabalha, ela se forma, ela faz especialização, ela faz mestrado e depois ela esquece que os óvulos dela é igual à idade dela. E aí nós, como profissionais da área da medicina reprodutiva, não tem como voltar à idade cronológica. Nós não temos condições de voltar a ter óvulos jovens. E o que acontece com isso? Acontece a grande dificuldade de engravidar. E aí vem as indicações das fertilizações in vitro. Então, esse que é o problema, né? Cristina, primeiro, graças a Deus, já tive meus 3, já dei minha contribuição aí, meninas, futuramente, 3 gatinhos. Em relação ao tratamento que você disse, a gente sabe que tem a fertilização, né, que você mencionou no bloco passado, sobre o fator tubário. O que é fertilização? O que é inseminação? As duas são a mesma coisa, tem indicações diferentes? Então, é sempre uma pergunta que me vem ao consultório e as dúvidas no dia a dia. O que é inseminação e o que é a fertilização in vitro? São 2 procedimentos completamente diferentes. A fertilização, a inseminação artificial, é um procedimento de baixa complexidade, onde você faz uma seleção dos espermatozoides do marido, você lava, separa os melhores espermatozoides, prepara e injeta nas trompas da paciente no período que ela está ovulando. Isso depois de você começar a induzir, você induz essa paciente com medicamentos, isto é, induzir significa entrar com medicamentos para que os ovários funcionem de forma adequada, e aí você acompanha essa ovulação pelo ultrassom, e no dia que essa paciente está ovulando, você marca o procedimento. O marido vai a um local colher o seu sêmen, e esse sêmen ele é entregue ao profissional para fazer a seleção desses espermatozoides melhores. Se seleciona os melhores, e a gente, através de um catéter descartável, você introduz dentro do útero dessa paciente e injeta o sêmen trabalhado e separado. Isso chama-se inseminação artificial. Isso é baixa complexidade. É um procedimento simples, rápido, não dói, não precisa de anestesia, faz no consultório e aguarda 14 dias para fazer o beta-HCG. Esse é a inseminação. Porém, a gente sabe que a inseminação precisa de trompas normais. Agora vem um caso de pacientes com trompas fechadas, trompas ocluídas ou obstruídas, você tem que fazer um procedimento que não vai precisar dessas trompas. E qual seria? A fertilização in vitro, onde você faz o mesmo preparo de indução da ovulação com esta mulher, você utiliza medicações injetáveis, que a gente usa diariamente, que são as gonotrofinas. Essas medicações elas vão estimular esse ovário a funcionar. No dia que ela vai ovular, ao invés de injetar o sêmen, você faz
você leva essa paciente ao centro cirúrgico, faz uma anestesia, um propofol, uma anestesia geral para dormir, e aí você vai com um aparelho de ultrassom acoplado numa agulha, onde você punciona os ovários. E nessa punção você aspira todos os óvulos dessa paciente, de um lado e do outro. Esses óvulos são entregues ao embriologista, é um médico que manipula os embriões. Então ele vai pegar os óvulos da paciente e os espermatozoides do marido e vai injetar um espermatozoide dentro do óvulo, que é a injeção intracitoplasmática do espermatozoide, chamada ICSI, é a famosa ICSI, que é a injeção intracitoplasmática do espermatozoide. Isso é a fertilização in vitro. A fertilização in vitro, aqui em Imperatriz, nós não estamos fazendo. Tem 2 anos que nós só fizemos durante 1 ano aqui, onde nós trazíamos uma equipe de São Paulo, porque tinha que ter embriologista, e a gente trazia, é um procedimento que é mais caro, requer uma equipe multidisciplinar para tocar o serviço, e o problema é que em Imperatriz nós temos poucos casos que precisam da fertilização. A grande maioria precisa da inseminação, e como eu te falei, os fatores tubários é 1% dos casos apenas. O grande esmagadora maioria são as alterações ovarianas, onde a gente consegue fazer com inseminação artificial. Então, a fertilização nós não fazemos aqui, nós preparamos o casal, fazemos toda a indução dela e ela só vai a um grande centro para fazer a coleta e a transferência do embrião. Então, a gente já pode deixar a nossa telespectadora tranquila, que nós temos aqui, doutora Cristina Célia, doutor Evaldo Reis, na Clínica Gerar, que fazem o tratamento de infertilidade, né? E eles acompanham você até o momento onde for necessário que faça isso. Eu queria só voltar uma coisa aqui, porque eu acho muito importante isso, né? Por questão, assim, da minha especialidade mesmo, da minha área, graças a Deus eu não tive, foram gravidezes espontâneas, mas eu sei que pelo empoderamento da mulher, isso está acontecendo cada vez mais tarde. Aí eu queria dizer assim, essa estudante de medicina, essa estudante de direito, essa moça que quer iniciar a vida dela ainda, que imagina que vai ter filhos mais tardiamente. Existe alguma coisa que ela pode fazer hoje, assim, para deixar que os óvulos dela, quando ela tiver 35, 40, sejam óvulos de 25? Então, isso foi o que a Ivete Sangalo fez, né? Na fertilização última dela. Ela simplesmente fez uma coleta, ela fez uma indução, coletou os óvulos quando ela era um pouco mais jovem e ela congelou esses óvulos. Hoje você pode fazer o congelamento dos seus óvulos e não só por conta da profissão, você também pode fazer o congelamento se você tiver, que Deus o livre, um câncer e que você tem que submeter a um tratamento de quimioterapia. Você, antes de começar o tratamento, você deve se submeter a uma indução e fazer a aspiração dos seus óvulos e congelar. Porque aí você congela e os seus óvulos vão ser igual à sua idade. E aí você pode, obviamente, mais tarde, utilizar os seus óvulos com a idade jovem, com menos risco de perda e com maior chance de gravidez, sem ter riscos de malformações e tudo mais. Então, pode sim, pode fazer o congelamento. Se você não tem um parceiro, por exemplo, tem muitas meninas que estão estudando e já está na sua especialização, já está com seus 35, não tem um parceiro definido, não tem namorado, não tem previsão de casar, de ter alguém do lado. Essa menina vai fazer o quê? Ela pode fazer o congelamento dos óvulos dela, mas de preferência que congele até os 30 anos, né? Por favor, não vou deixar para congelar 35 em diante não, porque aí a taxa de fertilização é menor. Infelizmente, nosso tempo está esgotando. Conversa muito boa, né? Espero poder contar com você numa próxima oportunidade. Com certeza. Né? Para que a gente possa estar desenvolvendo mais esse assunto e outros, né? Então nós vamos nos despedindo de você e já te convidando para no próximo sábado estar aqui com a gente na Nativa, às 12 horas, no programa Meu Doutor. Então, eu que agradeço, tá, Carla, pelo convite que foi me feito e parabenizo também a Associação Médica de Imperatriz, que sempre se preocupa em estar trazendo informações a todo o seu público. Isso é muito bom, afinal de contas a informação é tudo, né? Então agradeço a vocês e com certeza estarei aí na próxima vez para a gente conversar sobre outros temas. Obrigada. Obrigada a você, boa tarde, Deus te abençoe, um excelente final de semana.